Ok, turma, olha só. Nós vamos fazer aqui uma sequência de aulas voltada para as competências do Enem. Primeiro passo aí é a gente analisar a que se refere cada uma dessas competências. Como hoje a gente vai trabalhar a competência 1, vamos focar toda a nossa atenção sobre os critérios necessários para você corresponder a essa competência aí. Então veja que essa competência 1 procura demonstrar o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Olha só, os avaliadores irão averiguar como o candidato distingue as diferenças entre a modalidade oral e a modalidade escrita da língua portuguesa. Isso significa que você não pode trazer para a escrita todas as suas formas de fala, certo? A escrita não é uma cópia perfeita da fala. Para você entender direitinho, nós vamos mostrar aqui quais são esses problemas mais graves em relação a essa competência 1. Quando nós falamos de desvios mais graves, nos referimos à falta de concordância entre o verbo e o sujeito. Algo muito comum. Quando você está escrevendo uma dissertação, você diz assim: os desmatamentos estão cada vez mais lamentável. Você acabou colocando, nesse caso aí eu falei de concordância nominal, né? Lamentável é adjetivo. Para o sujeito desmatamentos, que estaria no plural. Também é considerado um desvio grave a questão de períodos incompletos ou truncados, que comprometam a compreensão. Também os graves problemas de pontuação ao escrever o seu texto. Tome muito cuidado. Assim como desvios graves, olha só, graves, de grafia e de acentuação. Letras minúsculas iniciando frase, nome de pessoas e lugares. E a presença da gíria. Quando a gente fala de desvios graves de grafia, é porque você tem que levar em conta o seguinte: é comum que durante uma redação, em um momento ou outro, um probleminha passe despercebido pelo corretor. Uma redação nota 1000 não significa que não possa faltar uma pequena vírgula em uma outra linha. Isso vai depender muito do ponto de vista do seu corretor, certo? Agora, desvios graves são aqueles desvios que a gente considera inaceitáveis, porque são desvios básicos que devem ser corrigidos ao longo do seu ensino básico, certo? Vamos mostrar aqui agora os casos. Olha só, a verdade é que os políticos, de um modo geral, porque sempre há alguma exceção, pensam apenas em lucrar enquanto estão no poder. Porque se importar com quem os elegeu, se pode não ter a mesma oportunidade na próxima eleição. O que é que vocês vão observar aqui? Vejam só. Falta de concordância do verbo com o sujeito. É muito comum na fala, na oralidade, a gente acabar colocando verbos no singular. Quando a gente fala, por exemplo, eu pedi para os meninos vir aqui. Então, veja, os meninos vir aqui, né? Ao invés de os meninos virem aqui. Então, veja que na fala a gente às vezes coloca verbo no singular com sujeito no plural. Olha só, o que é que a gente vai encontrar aqui como desvio? A verdade é que os políticos, de um modo geral, porque sempre há alguma exceção, pensa. Então, veja que aqui nós deveríamos ter pensam. Por que pensam, professor? Porque se refere aos políticos. Olha o sujeito da oração aqui, certo? Pensam apenas em lucrar enquanto estão no poder. Aqui a gente percebe que o verbo voltou para o plural. Então, tudo bem. Aí vem a pergunta na sequência. Por que se importar com quem os elegeu? Se pode. Veja novamente aqui. Pode. Está faltando o M. Porque o verbo poder concorda também com os políticos. Então, por que se importar com quem os elegeu se podem não ter a mesma oportunidade na próxima eleição? Então, vocês perceberam o problema do verbo em relação ao sujeito. Quando você escrever seu texto, antes de passar para a folha definitiva, dê uma olhadinha se no seu rascunho não está acontecendo esse problema aí, ok? Vamos aqui a um segundo exemplo. O computador e o celular privou o homem do prazer do contato olho a olho, das conversas distraídas, da visão da natureza em sua simplicidade. Percebo que é um argumento muito bem organizado. É um tipo de argumento que convence o espectador, certo? E as palavras escolhidas também são muito bem articuladas. Agora a gente vai perceber uma coisa aqui. Olha só, o verbo desta oração está no singular. Vocês percebam que o computador e o celular, sujeito composto. Então, os dois privaram o homem. Muitas vezes, por causa do complemento do verbo, que a gente chama de objeto, a gente tende a colocar o verbo no singular. Mas não, o verbo concorda com o sujeito que é composto, portanto, o verbo no plural, certo? Vamos analisar aqui um outro caso, olha só.
Aqui nós temos a questão de períodos incompletos ou frases truncadas que comprometem a compreensão. Nós vamos mencionar aqui novamente um trecho e vocês vão perceber o seguinte. Há muito tempo, pessoas com transtornos mentais, por causa da falta de conhecimento que havia naquela época em que a medicina ainda não estava tão desenvolvida como hoje. Ponto. Por isso as pessoas não sabiam como lidar com esses problemas e julgavam os que sofriam disso. O que você vai perceber é o seguinte, a pessoa que escreveu o texto, ela se alongou demais nessa frase que começa aqui, olha só, pessoas com transtornos mentais. Depois de transtornos mentais, quando essa pessoa vai fazer uma justificativa, deixa eu só tirar aqui essa linha, quando a pessoa vai fazer uma justificativa, vocês vão perceber que ela não terminou essa primeira oração. Essa oração aqui, ela ficou sobrando. Ele começou o raciocínio, cortou esse raciocínio com uma justificativa e esqueceu de completar essa primeira oração. Pessoas com transtornos mentais, o que foi que aconteceu com essas pessoas que têm transtornos mentais? Não foi dito no texto, porque ele cortou para colocar um novo raciocínio. Mas o que aconteceu com essas pessoas com transtornos mentais? Eram maltratadas, por exemplo, né? Então, faltou completar essa primeira oração, certo? Isso é o que a gente vai chamar de períodos incompletos ou truncados. Vamos analisar ainda como problema grave a pontuação. A internet, dentre todos os meios de comunicação disponíveis, é o que nos sobrecarrega de informação num espaço de tempo curto. Esse excesso de informação pode não dosar de prudência e pode levar o indivíduo à estafa mental. Novamente, eu chamo a atenção para a questão do argumento. É uma argumentação muito bem feita, a escolha das palavras estão muito bem distribuídas no texto e isso passa confiança para o leitor, certo? No entanto, a falta da pontuação traz um certo desmérito para o seu texto, traz um descrédito. A internet, olha só, aqui seria uma vírgula, vou tentar escrever, dentre todos os meios de comunicação disponíveis, outra vírgula, porque aqui nós temos um aposto, né? Aquela oraçãozinha que a gente coloca no meio de uma principal para dar uma informação a mais, é o que nos sobrecarrega de informação no espaço de tempo curto. Aqui nós temos um ponto, pessoal, porque eu terminei o meu primeiro período. Depois de ponto, letra maiúscula, né? Onde está esse aqui. Esse excesso de informação, vírgula, quando não dosado de prudência, outra vírgula, pode levar o indivíduo à estafa mental, o ponto final. Vamos agora para um outro problema. Olha só, temos culpa dos políticos eleitos não cumprir o que prometem, não somos eu e você que votamos neles. Pronto, vamos entender aqui. Veja que da forma como esse texto está escrito, eu posso fazer uma confusão ao ler o texto. Vejam novamente. Temos culpas dos políticos eleitos não cumprirem o que prometem, não. Eu posso tanto entender que essa frase aqui é uma afirmativa terminada no advérbio não. Temos culpas dos políticos eleitos não cumprirem o que prometem, não. Se eu colocasse, por exemplo, uma vírgula aqui e um ponto, eu estou afirmando, né? Temos culpa dos políticos eleitos não cumprirem o que prometem, não. Somos eu e você que votamos neles. Então, veja que eu tenho uma informação aqui. Somos eu e você que votamos neles, supondo que aqui fosse um ponto de interrogação, né? Então, quando você lê essa frase do jeito que ela está colocada aqui, dá a entender que eu não estou culpando nós, eleitores, pelos políticos eleitos, e eu estou perguntando se somos eu e você que votamos neles. Talvez no intuito de dizer à pessoa que escreveu o texto que ele ainda não é um eleitor, né? Então ele não tem culpa, ele está se abstendo dessa culpa aí. Também a gente pode fazer uma pontuação diferente e mostrar outra coisa. Olha só, temos culpa dos políticos eleitos não cumprirem o que prometem. Se eu colocar um ponto aqui, eu estou dizendo agora que nós temos essa culpa sim. Não somos eu e você que votamos neles, e aqui eu levo o meu leitor a uma reflexão se eu colocasse um ponto de interrogação no final da frase. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que não ficou claro para o leitor a opinião do redator quando ele escreveu essa frase sem colocar os sinais de pontuação. Então, nós fizemos essa pontuação de duas maneiras para mostrar que o leitor tanto pode ler da primeira como da segunda. Vamos agora mostrar aqui para vocês a questão dos desvios graves de acentuação. Muito cuidado, tanto a questão da acentuação, como também a questão da própria grafia da palavra. Olha só, primeiro texto. A vida é algo que, ao contrário de tudo criado pelo homem,
Não necessita de teoria, quem aprende a prática da vida também assimila sua teoria. Veja que, novamente, eu volto a dizer, muitas boas ideias se perdem no texto escrito por simples detalhes. A vida é algo que, vírgula, ao contrário de tudo criado pelo homem, vírgula, não necessita de teoria. Ponto, vamos tocar um ponto, vai dar certo, ponto e vírgula. Quem aprende a prática da vida também assimila sua teoria. Percebam que a pontuação enriqueceu o texto que já era bom. Texto 2. A felicidade não está nos bens materiais. Embora ele seja necessário para aumentar a autoestima, a felicidade, na verdade, está na paz do dia a dia, quando acordamos sabendo que fazemos o que gostamos sem precisar da satisfação da sociedade que não paga nossas contas. Então, o texto ficou bem extenso. Argumento muito bom, mas a gente precisa fazer aqui os ajustes, porque senão você vai perder pontos importantes nessa competência aí, certo? Então, desvios graves aqui, olha só. A felicidade não está nos bens materiais, outra vírgula aqui, embora ele seja necessário para aumentar a autoestima, vírgula. Não, aqui é ponto e vírgula, né? Autoestima, ponto e vírgula. A felicidade, na verdade, duas vírgulas, porque aqui nós temos um adjunto adverbial, está na paz do dia a dia, vírgula, quando acordamos sabendo o que fazemos, o que gostamos, sem precisar dar satisfação à sociedade, aqui está faltando a crase, que não paga as nossas contas. E vamos colocar ainda uma vírgula depois de sociedade, pela seguinte razão. Se eu não colocar a vírgula aqui, essa oração que não paga as nossas contas, dá a entender que é só uma parcela da sociedade. Problemas de grafia nós não encontramos em nenhum desses dois textos, mas vejam o seguinte. Olha só, nesse caso aqui, o que é que a gente percebe? Problemas mais sérios. A vida é para ser vivida hoje, a gente vai chamar a atenção de para, porque norma culta, norma padrão, escrita é para. Portanto, que a conjunção aparece separada, né? Portanto, deve aparecer junta. Não deixe de apreciá-la, nós não temos mais o R quando você tem um pronome oblíquo, no caso de ênclise, e de amar as pessoas que nós, confusão do pronome pessoal do caso reto, nós, com o pronome oblíquo nos. Nós rodeia, verbo rodear, quando a gente conjuga esse verbo, ele vai ganhar a letra I, né? Com exceção da primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. E agora vamos falar também sobre a questão da gíria, que entra nessa competência 1. Criticar passou a ser um mal do usuário de redes sociais. Todo mundo entrou na onda do saber mais que o outro e usa esse conhecimento só para se mostrar. Então vamos chamar aqui a atenção para a escrita desse termozinho aqui, ó, só para se mostrar, que é do nosso dia a dia, é da nossa oralidade. Outra questão aqui é entrar na onda. Todo mundo entrou na onda. Entrou na onda também é uma gíria, tem que ser evitada na dissertação. O respeito deve ser mútuo e recíproco. Olha a escolha bem feita dessas duas palavras aí. Mútuo e recíproco. Ninguém é melhor que ninguém. Mas hoje em dia tem, então a gente chama a atenção aqui do verbo haver, no sentido de ter apenas na oralidade. Tudo bem? Tem muita gente que só quer ser a última bolacha do pacote. Né? Então, olha aqui mais uma vez uma gíria. E muito homem que faz o quê? Que se acha, outra gíria, só porque tem dinheiro para pisar nas pessoas. Então, aqui foi uma sequência de oralidade, né? Pense num povo besta. Muito bem. Então, de um modo geral, gírias têm que ser evitadas quando você está escrevendo na norma padrão. Certo, pessoal? E para fechar, a gente vai mostrar também alguns casos leves. Certo? Professor, o que são esses casos leves? Aqueles que podem passar despercebidos pelo redator. O século XXI trouxe, junto às novas tecnologias, um aumento de sintomas relacionados às doenças psicológicas, como a ansiedade, a depressão e a insônia. Aqui tem uma questão envolvendo a estética do texto, uma estratégia de chamar a atenção do leitor, que pode até passar despercebido por algum redator. Olha só, ele mencionou aqui 3 sintomas: ansiedade, depressão e insônia. Normalmente, quando você menciona exemplos, é interessante você usar o que a gente chama de gradação. O que é isso? Você utiliza os exemplos do mais leve para o mais forte. Então, aqui a gente está percebendo que o tema está relacionado à questão das doenças psicológicas trazidas por conta das redes sociais. Então, qual seria o mais leve aqui? Vamos dizer que a insônia.
A insônia leva à ansiedade e a ansiedade, por sua vez, leva à depressão. Então, aqui é só inverter esses 3 elementos na construção do seu texto, certo? É um desvio leve, é algo que poderia chamar mais a atenção pelo impacto que causa no leitor. Mas você não fazer isso aqui, para 99% dos redatores, não passa, isso aqui não seria notado, não seria perceptível. Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é essa expressão aqui, ó. Trouxe um aumento de sintomas relacionadas, concordância nominal, né? Um aumento de sintomas relacionado e não relacionadas, porque na verdade concorda com o núcleo do sujeito, certo, pessoal? Bom, por hoje é isso aí. Competência 1 do Enem, a gente analisou algumas frases, mostramos exemplos e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. A gente se vê na outra aula, tá bom?